Deus e o Criador são dois inimigos. Posso dizer que ninguém se equipara ao Criador? Não dá para contê-lo de nenhuma forma? Não dá para se opor de forma alguma? Essa oposição que existe aí nas igrejas é até que fazem uma imagem de Jesus pegando na queda de braço com o diabo. É tudo baboseira, é tudo brincadeirinha de criança para entreter o gado, enquanto as pessoas correm atrás de grana desse povo. Mas o que eu quero dizer é que o Criador, ele é alguém, Deus é outro. Tá entendendo? Deus é outro. Eu não acredito em Deus. Não. Tenho certeza que Deus não existe. Que Deus é uma figura patética. Que Deus é um lixo. Entende? Já o Criador, ele deixou o DNA dele gravado aqui no meu cérebro. Ele criou todas as coisas. Já Deus é uma criatura humana. O homem criou, jogou na cabeça dos outros, e a parte trouxa, a parte vulga, plebe, baixa, carnal, apanhou e disse: eu creio nesse Deus. Um Deus absurdo. Tá entendendo? Vamos lá. Aos haters, filhos de umas éguas, hater filho de quenga. Antes de você comentar, filho de uma égua, veja o vídeo primeiro. Depois você comenta. E você está vendo que tem mais de 450 vídeos? Se for para comentar, procura outros temas, porque a minha vida não está pautada só nesse vídeo. Isso não representa tudo. Eu já tenho falado bastante aqui. Que aparecem uns desmiolados, vagabundos, que chega aqui, escuta um pedacinho do vídeo e já começa a falar lixo sem necessidade. Então, vigia, filho de quenga, como a gente fala aqui no Ceará, antes de você começar a falar besteira, tá bom? Escuta primeiro. Cabeça de porco. Escute primeiro. O Criador, ele, usando palavras humanas, deixou implantado em cada cérebro o seu DNA, que os estudiosos chamam de Yud-Re-Bab-Re, o pentagrama. Não é preciso ninguém falar para você ter certeza que existe um Criador. Os índios, quando vem a chuva caindo, eles dizem que é Tupã. Quando eles veem o fogo, eles sabem que o poder veio de Tupã para ter o fogo. Quando amanhece ou anoitece, eles sabem que é Tupã. Quem é Tupã? O Criador. Os católicos, os protestantes, chamam de Deus. Uma forma muito podre de chamar. Porque Criador não tem nada a ver com Deus. Deus é Zeus. Deus veio do grego, Zeus. E quem é Zeus? É o chefe dos deuses. Mas só que são deuses mitológicos que não existem. Entende? Tem o Hades, o deus do submundo, né? Aí tem Minerva, a deusa da sabedoria. Aí tem o Hermes, o deus da interpretação, o que fala entre os homens e Deus, o que traduz a linguagem dos homens para Deus, fala de Deus para o homem, o sacerdote de lá. Aí, e onde é que ele mora? Ele mora no Olimpo. E os homens que se perdem, que não moram com ele, vão para o limbo. E no evangelho, como é na igreja evangélica? Vai para o céu. É céu. Mas não está escrito em Efésios 6 e 10 em diante que lá no céu está hostes malignas? É para lá? Não é noutra dimensão, não? Aí, é no céu. E aí os que se perdem? É no inferno, é embaixo. Tudo criado por homem, entende? Não, mas está na Bíblia, criada por homem de novo. Ocorreu pessoas falando em nome do Criador? Sim. Paulo e outros enviaram carta para irmãos? Sim. Mas o Papa Católico era dos religiosos mais diabólicos que havia. Juntou livros e confeccionou a Bíblia e separou capítulos de versículos e manipulou demais 400 mil alterações no texto de papiros e pergaminhos, já em frangalhos, eles pegavam pedaços faltando e completava tudo para quê?
Isso é coisa de homem, cara. É coisa de homem. Aí você, besta, que só você, esse pastor tá falando mal da Bíblia, seu rabo. Tô falando a verdade, pesquise, que você vai encontrar. Olha só, então, o nosso Criador, em qualquer lugar e em todas as civilizações, está no cérebro das pessoas, que ele é real. Eu sei a forma dele? Não sei, eu vou imaginar que ele tem a ver comigo. Só que ele vai ter um corpo igual ao meu? Precisa, ele não vai precisar. Aqui na Terra eu preciso desse corpo. Mas eu serei mais realizado me libertando desse corpo, porque esse corpo é um fardo que eu carrego. Quando eu sonho, eu me transformo numa energia volátil. Eu saio voando, feliz, contente. E quando eu acordo, eu fico pensando, que eu pudesse voar de verdade mesmo. Você vê que nos desenhos, nas fábulas, os super-heróis, eles têm poderes sobrenaturais. Existe um DNA sobrenatural em nós. Certamente acredito que a vida aqui é um teste, que o corpo pode ser até passageiro, mas também esse Criador pode nos transformar no corpo vivo, nos levar para outra dimensão. Pode. Mas é igual o arrebatamento que os crentes aguardam? Não, esse arrebatamento que os crentes pregam eu não acredito, não. De jeito nenhum. E não acontecerá. Entende? Então vamos lá, vamos separar as coisas aqui. Primeiro, o nosso Criador implantou em nós o seu DNA. Mesmo que não tivesse ninguém pregando o evangelho, eu era criança e eu sabia que existe um Criador. Eu olhava para o céu, olhava para as árvores, eu sabia, sem ninguém falar nada. Até porque as pessoas falam de uma forma mesquinha e por interesse para ganhar alguma coisa, né? Então vamos lá. E eu estou falando aqui, esse canal ele foi monetizado com 1.000 inscritos, ele já tem 4.500. Eu deixei um Pix para quem quiser cooperar também. Agora, eu sou o Criador, que não precisa comer, que não tem família aqui na Terra, que não precisa vestir, que não precisa de nada. Não, eu sou ser humano. Agora eu não estou pedindo, manda dinheiro, que Deus está mandando que me dê dinheiro. Mentira. O Criador não manda ninguém dar dinheiro para ninguém. É tudo mentira de homens sem vergonha e safados. Essa é a realidade. Mas você está aí também, não sei o quê. E, enfim, é uma plataforma mundial. Todo mundo usa. Mas não estou fazendo aqui por causa de dinheiro. Se fosse, já faz tempo que, o canal não dá para sacar, porque é a partir de $100. Faz tempo que não tem como sacar. E eu estou aqui. Vários amigos enviaram ofertas aqui. Quero até agradecer a irmã Lília Lana, lá de Camboriú, Santa Catarina. Ela mora a 300 metros do pavilhão da sede lá de Camboriú. E ela sabe muito bem do que eu estou dizendo, do Deus fajuta que eles usam lá. E eu sei também porque eu estive lá pregando a minha primeira palavra lá em Camboriú. Ainda como o pastor Cizino sendo presidente e Reuel sendo vice-presidente, está aqui no canal, abrindo a mente, a minha primeira palavra lá. Então, ela enviou para a gente um Pix de R$60. Muito obrigado, irmã Lília. Ela falou que nem precisa eu agradecer aqui, mas eu sou muito grato. Porque eu aqui estou trabalhando para vocês. Não é político que está me pagando nada, não recebo dízimos e oferta de igreja, não vendo DVDs e CDs e apostilhas como já andei oferecendo onde eu pregava, porque era o meu trabalho. E aqui eu simplesmente estou trabalhando para vocês. É para vocês do canal Abrindo a Mente que eu estou trabalhando aqui. Todo mundo trabalha para quem paga ele. Por exemplo, Lula trabalha para os banqueiros internacionais que bancaram a campanha dele, são os da nova ordem mundial, que manda em mais de 50% dos presidentes. Então ele não vai trabalhar para brasileiro, ele vai trabalhar para os corporativistas, para os magnatas, ele vai trabalhar para a elite global, fazer o que eles mandam. Tipo assim, pegar um aeroporto e dar para eles para pagar parcelado no banco, dar de graça, para privatizar, deixar de render dinheiro para educação, para segurança, né, e para saúde, mas agora para eles usar lá fora o dinheiro, não circular aqui dentro e simplesmente, quando for tirar para a segurança, para a educação e para a saúde, tacar mais imposto no rabo desses brasileiros, taxar mais eles, botar mais semáforo, mais covardia, mais multa, entende? Para poder retirar isso aí. Então ele trabalha para a elite global.
Então é assim, e no meu caso aqui eu trabalho para vocês do canal Abrindo a Mente e sou muito grato quando alguém envia uma contribuição para mim, porque enfim, o salário que eu consigo com as minhas mãos é desenhando, e como eu costumo dizer, meus filhos estão desenhando, mas eu estou desenhando e me arrastando devagarinho porque eu estive com problema no sangue e demora para ficar bem, vai se tratando, mas demora, né? Enfim, então meus queridos, o Criador, de fato, que criou tudo, ele nos deu a vida e nos deu tudo. Você pode alcançar o que você quiser. Você pode lutar pelos seus sonhos, você usar a sua cabeça, usar o seu corpo, a sua mente, e você pode conseguir o que você quiser. É possível nesse mundo. O Criador já nos deu uma matéria-prima pronta para ser lapidada por nós, para alcançarmos o que nós quisermos, né? O Criador, ele nos deu sabedoria. Nós, o ser humano, nós temos um cérebro potente para armazenar conhecimento, para aprender, para evoluir e para crescer em conhecimento, para fazer conexões de sabedoria. Existe um universo de sabedoria, de palavras flutuando sobre a nossa cabeça para encaixar na nossa mente. Quem buscar conhecimento, sabedoria, terá. Salomão, aquele que serviu a luz e as trevas, disse o seguinte: o temor do Senhor, coloca Senhor porque é blasfemado o nome Senhor. O Senhor quer dizer Baal, no original lá. O temor do Criador é o princípio da sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Quanto mais você busca o bem, mais você se torna inteligente e sábio. Então, meus queridos, a vida aqui na Terra ela é um teste, ela permanece, o nosso espírito não morre. Ele é a parte mística que nós temos e continua, entende? Vai continuar. Eu digo o seguinte: os ateus que eu conheci no YouTube, Antônio Miranda, Jason Ferrer, o Newton César Santana, do canal Demolidor de Mitos, para mim, se for para eu ser ateu igual a eles, eu sou. Porque até hoje, eu não vi nenhum deles falando besteira, eu só vi eles falando a verdade. E vi homens muito conhecedores da Bíblia, citando a Bíblia. E esses outros pastores vagabundos que estão aí pelo Brasil, eles só citam a cartilha que eles mesmo separaram lá, um credo. Eles só falam besteira, só falam mesmo baboseira, tudo ao contrário. E você, pastor, que está me ouvindo, vocês sabem. Todos os pastores, começando pela Assembleia de Deus que eu fiz parte, e pastores batistas, e pastores da Presbiteriana, e Metodista, e Testemunhas de Jeová, e vários outros ministérios aí. Todos disseram: pastor Frank, você está falando a verdade. Eu concordo com você. Aí eles costumam dizer: mas se eu fizer igual a você, eu vou esbarrar na roça. Então, eu tenho de continuar com a cartilha. Então, meus queridos, Deus, o Deus, ele é uma criatura dos homens. Assim como o Criador criou os homens criou Deus. Escreve aí. O Criador criou os homens criaram Deus. Como foi esse processo aí? Primeiro, havia o politeísmo. Segundo, o enoteísmo. Terceiro, o monoteísmo agora. Como assim? Antigamente, na Suméria e na Mesopotâmia e no Egito e na Babilônia e nas demais civilizações, os homens acreditavam que a terra era uma deusa e que o sol, o deus maior, e que a lua também uma deusa, e que as estrelas, vários outros deuses. O trovão, ou raio, é outro deus, o vento, outro deus. Era assim. Chama-se politeísmo. Tudo era deus, vários deuses. Aí eles foram pensando como desenvolver na mente deles o pensamento deles sobre Deus, querendo materializar o que não é material, o que é soberano, o que é altíssimo, o que é onipotente, o que é onipresente, o que é presciente, o que é inacessível para quem não acredita, e o que é necessário. Tentando pegar isso,
trazer para um papiro, trazer para um papel, trazer para uma história. E agora chegaram à conclusão, não, pode ser que a lua, que o sol sejam deuses. Mas se eles forem deuses, até nós também somos uns pequenos deuses. Mas a verdade é que existe um Deus maior. Aí chamaram de Elohim, chamaram de Baal, e cada civilização chamou de um nome, e o nome original ninguém sabe. O que seria mais no original de criador? No aramaico seria Yahweh. Mas aí, eles disseram, existe um Deus, que ele é maior, esse é maior. E existem outros deuses menores. Isso é enoteísmo. E para os evangélicos, não existe Deus. Agora existem os anjos, tem a hierarquia. Não tem hierarquia. Os homens criaram uma hierarquia. Não, tem uma hierarquia. Do lado de Deus tem o general, Miguel. E tem o conselheiro, o homem da revelação, Gabriel. Aí, ao redor do trono de Deus estão os serafins. Mas na base do trono de Deus, com as pedras afogueadas, estão os querubins. A Igreja Católica desenhou os querubins, uns meninos gordinhos, nozinhos, com as pintinhas, com as asinhas voando, os cotoquinhos de asa, a coisa mais horrível do mundo. Não, mas os querubins tinham casco de boi, tinha 4 rostos, rosto de touro, de homem, de leão e de águia. Outra coisa estranha, horrível, meu Deus, que coisa terrível. Mas isso é os homens, entende? Não, mas Ezequiel teve essa visão. Quem disse? Pode ter tido, eu sempre acreditei, mas pelo que eu tenho ouvido ultimamente, pela ação mesquinha dos homens, é difícil até acreditar, cara. É difícil acreditar. Porque o homem mente o tempo todo para enganar. O Criador não. O Criador, na minha mente, ele não me engana. O Criador sempre se manifestou com 3 cores na minha vida. 3 cores. Como? De olhos abertos, olhos fechados. Eu vou tomar uma decisão. Aí na minha frente brilha, tá tudo brilhando na minha mente, aquilo. Aí eu vou, a porta está aberta, a pessoa está em casa, a pessoa diz sim, tudo funciona, tudo anda, tudo certo. Aí na minha mente está vermelho. Eu sei que vai ter resistência, vai ter guerra, vai ter batalha para conseguir. Eu vejo vermelho. E quando eu vejo tudo escuro, eu não saio, eu não vou. Eu fico quieto, eu não vou, tá escuro. Se eu for, já sabe, não funciona nada, não dá. Porta fechada, não está em casa, a pessoa diz não dá certo, tá tudo ruim. Então sempre o Pai na minha mente, ele me mostrou, isso não tem nada a ver com escritura. O Criador sempre se manifestou para as suas criaturas aqui na Terra, independentemente de religião. Então, meus queridos, aí o que acontece? Aí os homens agora é o politeísmo, vários deuses. Mas, então, eles começaram a trabalhar para o enoteísmo. Aliás, para o monoteísmo. Não existe um único Deus. Um único Deus, um único Deus. E aí, eles estavam, quando Jesus veio, eles acreditavam no politeísmo, que havia várias divindades. Quando está escrito lá, desçamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, desçamos e confundamos a língua dos homens da Torre de Babel. Eles ainda acreditavam naqueles contos mitológicos e lendários, que eram vários deuses juntos. Aí já no monoteísmo, né, o único Deus, que agora o cristianismo, o catolicismo e o protestantismo, e o islamismo e o judaísmo acreditam no monoteísmo, o único Deus. Não, ele diz desçamos porque ele estava com o seu filho, né, que estava no seu seio, ou então falou com o espírito que estava do lado. Vai pensando que o Criador tem 3 tronos no céu, aí tem um espírito sentado do lado, espírito não senta, entende? Aí tem um espírito do lado, aí tem um filho de Deus. O Criador é um só, é somente um. E se você for ver na escritura, ele é único, sabe? Só que não é a atitude dessas pessoas. São idólatras, servem a diversas divindades. Esse protestantismo do Brasil, que eu fiz parte quase 30 anos, isso é corrompido desde o início, isso não usa o ensino do 1º e do 2º século sobre o Messias lá. Eles cultuam um anjo. Um homem de branco chegou aqui, o homem de branco está andando no meio do templo. Pela fé eu contemplo o homem de branco no meu. Mas o homem de branco é Jesus, mas nas entrelinhas para ele, olha o homem de branco, chegou aqui agora o homem de branco, olha, estou vendo as asas do homem de branco, e fica uma idolatria. Culto a anjos, eu vi muito na Assembleia, culto a anjos, não estou falando da igreja do aniversário de Deus, ou a igreja mundial do poder, do mamão, do dinheiro, do Valdemiro, endinheirado. Não, estou falando da Assembleia, culto de anjos. Isso é politeísmo. Então o que acontece? Mesmo no monoteísmo, aí eles, olha,
lá em Gênesis, desçamos, confundamos a língua dos homens, né, e tal. Vamos fazer o seguinte, eles utilizaram o livro de Enoque e o Evangelho de Pedro e outros para confeccionar o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. O Evangelho de Mateus era para mostrar a genealogia de Jesus, uma descendência para provar que Jesus veio. Lucas usa muito a expressão do livro de Enoque, filho do homem, para falar da humanidade. Marcos fala muito de milagres para poder beatificar a figura de Jesus, para poder canonizar Jesus ali para as pessoas aceitarem, mas isso era interesse do Império de Constantino, que as pessoas aceitassem para colocar ele como uma autoridade grande, para todo mundo seguir mesmo como uma autoridade, para servir a Constantino, e ele passou a bola para o papado, para os papas, entende? E o Evangelho de João para mostrar a divindade. Olha, vamos dizer que Jesus estava com Deus no início, lá no início, é o verbo, é a palavra, é assim, tal. Mas lá em Apocalipse diz que ele é a palavra. Apocalipse foi uma cópia do livro de Enoque também. E vai por aí afora. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, Criador existe, existe. Eu tenho convicção disso. E se você não acredita, tudo bem, não importa. Mas eu tenho convicção que o Criador existe. Agora, essa chafurdação toda aí que o homem fez, aí atrapalha muito, cara. Fica muito difícil. Para servir ao Deus da Bíblia, eu não sirvo. Eu estava no meio do sistema, mas procurava servir o Criador contra a vontade dos homens. Eu estava o tempo todo lá. O secretário da convenção aqui de Fortaleza não gostava de mim. Porque ele notou que eu era diferente. Eu não aceitava passivamente as coisas da forma com que eles faziam. Eu não concordava com as coisas do sistema. Eu me tornei líder lá porque eu queria cavar fundo, ir lá, ter acesso e entender as coisas. Entendi e saí fora a tempo. Saí fora. Pode estar certo. Quem manda na Assembleia de Deus é a maçonaria. É os caras da loja do chãozinho xadrezado que pega fazendo símbolo com as mãos, que adoram o bode. Eles mandam no presidente José Wellington Bezerra da Costa, mandam no presidente da Madureira Samuel Ferreira, manda no Valdemiro Santiago, manda no Silas Malafaia, manda em todos eles. Porque na hora que eles se opuserem, eles perdem o pescoço. Só não perde a vida contra a maçonaria quem não se mistura com ela. Mas vai peitar eles, vai ficar contra eles. Se não estiver nas mãos do Criador, pode estar certo disso, não tenha nem dúvida. Por que a credencial da Convenção Geral, que eu também usava, tinha a pirâmide do Egito, a pirâmide do Horus, do deus da maçonaria, a pirâmide com ponto de energia da maçonaria, que botando as duas uma com a outra, tanto no céu como na terra, era a fusão do homem e da mulher, formando G, o princípio gerador da vida, que está no avental do maçom, o G ali, o sexo, o princípio da vida, o compasso, o esquadro, tudo aquilo lá. Por que estava na credencial da Convenção Geral, se não fosse uma homenagem à maçonaria? Por quê? Procura na internet que você vai ver. Procura nos vídeos do Rubens que você vai ver. Mas você está falando porque o Rubem falou? Vá para a baixa da égua. Estou falando porque eu pesquisei. Pesquise que você vai achar. Então, meus queridos do canal e não queridos haters sem vergonha que procuram encher o saco por aqui. Porque sempre tem. Então eu repito. Se for para ser ateu igual a Antônio Miranda, igual a Jason Ferreira, igual a Newton César Santana, eu sou também. Agora, se ateu para acreditar que tudo veio do acaso, aí não, filho, de uma égua. Nada veio do acaso, nada é do acaso e nada é pela sorte. E na hora que os apóstolos lançaram sorte para saber quem ficava no lugar de Judas, Barnabé ou Matias, erraram. Está errado. As coisas do Criador não é lançando sorte. Ele direciona. Da mesma forma, João 3:8. Jesus falou para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu sou nascido do Espírito. Eu entendo a direção do Criador. Eu falei para vocês que é muito como a luz resplandecente para mim. O Pai me dá a direção, entende? E a direção que eu tive foi sair da Assembleia, sair da convenção da Assembleia e ficar de fora. E antes de eu sair, eu falei com homens da igreja, falei com líderes. E eles confirmaram comigo que a coisa estava feia e que era do jeito que eu estava dizendo. E que não tinham como mudar. Eu falei, mas a gente muda, a gente que sai do meio, entende?
Então, meus queridos, eu quero dizer que, primeiro, Deus, como eu já falei, é criatura dos homens. Segundo, Deus, ele veio do politeísmo, do enoteísmo e, por último, o monoteísmo. Passaram a bola para ele, que é Deus, mas esse Deus aí é o Deus da Grécia, entende? E aí vai trocando 6 por meia dúzia. Ah, lá na Grécia tem os Zeus, mas aqui no Brasil nós temos Deus. Ah, e o Zeus, ele é o chefe dos deuses. O nosso é o chefe dos anjos, né? Ah, e lá na Grécia ele é o deus do Olimpo. E o nosso é o Deus do céu, meu Deus do céu. E lá tem o Hades, que é o Deus do submundo. E aqui nós temos o inferno, que foi Jesus que fez para botar os pecadores lá. E é tão assim fabricado o negócio. Eu até usei uma expressão aqui que eu já ouvi de alguém, que aí chega Jesus. No protestantismo chega Jesus, aí bate na porta. Toque, toque, toque. A porta de quê? Do coração. Quem é Jesus? Aliás, quem é o Senhor? Eu sou Jesus. O que tu queres? Eu quero que você abra a porta do teu coração, porque eu quero entrar na tua vida. Para quê, Jesus? Para te salvar. Salvar de quê, Jesus? Do inferno. Que inferno? Que eu criei. Para quem? Para você, se você me rejeitar. Se você não quiser que eu entre, eu te jogo lá no inferno. Se você deixar eu entrar, eu te salvo do inferno, eu sou o teu salvador. Você vê que assim, cara, a religião é feita por homem, é tudo de homem. E esse Deus que eu falo aqui, esse Deus que eu não acredito, e as pessoas... Até quando eu me referi sobre que Deus não está dando o livramento, e nunca deu, poxa. Quem dá a vida, quem cuida da vida, preserva a gente, quem andar na sua luz, assim como eu ando, peço a direção do Pai, é o Criador. Deus não, esse Deus que está nos templos aí é falso, não é o verdadeiro. Então, ó, esse Deus, ele é humano. Fizeram até o filme de Noé, que Deus falou, Noé, eu vou destruir a terra, né? Aí Noé, lá, e começou a dançar. Ficou dançando, aí Deus olhou e se arrependeu. Não vou mais destruir não. Ó, Noé tá dançando. Ah, é uma dancinha. É um Deus humano, criado pelo ser humano, não é o Criador, que sabe de tudo, que não precisa de nada. Entende? Aí esse Deus humano, ele diz para Noé, na mitologia, Noé, tu pega os animais de 2 em 2 na arca, que é para preservar a espécie. Aí quando Noé passa 40 dias lá na montanha Ararat, aí secou as águas, e Deus disse, olha, aí o Noé soltou um corvozinho pela janela para ver se ele tinha onde pousar, soltou um casal de pombinha para ver quando eles não voltassem mais, tivessem onde pousar e tal. Aí Deus, Noé, pega uns bichinhos aí, queima para mim aí. Noé disse, eu vou oferecer aqui para Deus uns pássaros desse aqui. Pô, mas não vai preservar a espécie? Ah, parece que Deus esqueceu. Aí Deus pegou aí Noé pegou os animaizinhos, matou os animais, tocou fogo aí, subiu a fumaça, aí Deus lá do céu. Porque o Criador é numa dimensão, entende? É como se fosse aqui um corredorzinho, abriu uma portinha aqui juntinho, é outra dimensão, mas Deus lá do céu. Que cheirinho bom de coisa assada. Ah, Noé, obrigado por essa coisinha assada que eu cheirei aqui. E eu fiquei satisfeito com o cheirinho da fumaça. E eu nunca mais vou destruir o homem mais com dilúvio, viu? Porque eu fiquei satisfeito com essa oferta. Fala sério. O Criador jamais ia querer que alguém oferecesse oferta, matar um animal. O próprio Jeremias disse que o Criador falou, eu nunca pedi nada de sacrifício para mim. Veja quem pediu sacrifício o tempo todo com sacerdote e tudo, e mata. Foi um Deus falso, não foi verdadeiro. Não, mas é porque era para representar a morte de Jesus e tal, mas e aí Jeremias? Jeremias dizendo que Deus nunca pediu sacrifício nem sangue nos átrios dele, ele nunca pediu nada disso. Aí complica, né, meu irmão? Porque diz que a Bíblia não tem contradição, mas está cheia de contradição. Sabe quantas contradições tem? 50 mil. Eu pesquisava, eu sempre ouvi um canal do Rivanildo Menezes, ele tinha até o kit de contradições da Bíblia, até fiquei de comprar esse kit aí. Juntando tudo, seria 50 mil contradições na Bíblia, entende? Então, meus queridos, aí esse Deus, ele é tão humano, que racionalidade, coisa mais inteligente, mais profunda, não é falado nas igrejas. Eles só tocam só na superfície, eles não falam. É só emoção. Esse Deus entra no fogo contigo para te livrar do fogo. Esse Deus te livra da cova dos leões. Esse Deus peleja contigo. Isso é homem.
Isso não é o Criador. O Criador precisa entrar Não, mas o anjo entrou lá, quem disse? Precisa entrar na cova dos leões? O livro de Daniel, tem alguém que diz que nem existiu. Daniel nem existiu, não sei. Existiu? Amém, tomara que sim. É complicado, porque quando o homem mete a mão e começa a criar deuses, criar coisas, é complicado mesmo. Agora, o Criador está aqui, ó, ninguém mexe. O Criador se manifestou. Eu orei, pedi que se manifestasse alguma vez, e se manifestou numa luz para mim. E eu fiquei feliz, fiquei satisfeito. Eu tenho convicção disso. Agora, aí esse Deus, criado pelos homens, ficou feliz com uns pássarozinhos assados que o Noé assou, aí ele gostou da fumaça. Que coisa estranha, cara. Quem gosta de fumaça de couro assado é homem, não é Deus. Aí Deus fez os bichinhos para preservar de 2 em 2, agora esqueceu que era para preservar, deixou que fosse morto, assado, e disse que gostou, e por isso não mais destruiu o homem, porque matou os bichos. Então não estava dizendo que é para ficar matando os bichos? Poxa. Não vou culpar o Criador de nada disso, eu não questiono o Criador. Num vídeo passado aí, a pessoa disse, como é que o pastor vai questionar Deus? Aí eu falei, eu questiono o tempo todo ele. O tempo todo eu não questiono o Criador, porque eu sei que é real. Mas Deus eu questiono, porque ele é muito falho, cara. É muito falho, né? Esse Deus dos homens aí que bota esse pessoal para ficar com o microfone gritando, fazendo barulho na igreja para as pessoas irem para lá, porque é uma propaganda. Aí Jesus disse, não é para orar em público não, é para orar no teu quarto. Explica aí. Então Jesus não sabia que era preciso divulgar com microfone, né? Era coisa evoluída, ele não entendia. Ele disse que era para orar no quarto, e agora esse pessoal ora em público. Aí dê essa desculpa para Jesus, que eu não engulo, né? Fica complicado, né? Então esse Deus aí, ele se gabou por Jó. Olha só, estava lá na reunião dele. Essa reunião é na época do livro de Gênesis. Ainda era o quê? Ainda era na época do enoteísmo. Era muitos deuses, era tudo junto ainda, né? Não era ainda... Era um Deus maior e outros menores, era muitos, né? Não era o politeísmo, mas era o enoteísmo já. Era antes do monoteísmo. Aí todo mundo reunido, aí vem Satanás. De onde tu vens, Satanás? Bom, ele sendo onipresente, onipotente, já sabia, né? Mas aí, para puxar um papinho com Satanás, né? Eu vou perguntar para ele, né? De onde tu vens? De rodear a terra e passear por ela. Será que quando falou rodear a terra e passear por ela, rodear, estava dizendo que o planeta é redondo? Porque planeta era para ser esfereta, ou redondeta, mas planeta é plano. Aí então a terra é redonda, é plana? Não quero saber. É coisa de homem, não quero saber, entende? Rodear a terra e passear por ela. Tu viste o meu servo Jó? Vi. Peraí, então Satanás, o planeta é tão grande, Satanás é onipresente. Andou na terra, rodeando a terra, cara. E viu Jó, então ele é onipresente. Na verdade, ele é onisciente, sabe tudo. Sabia até onde estava Jó, uma terra tão grande, ele viu Jó, né? Aí, homem reto, íntegro, temente a Deus, fosse pelo menos ao Criador, né? Temente a Zeus e que se aparta do mal. Aí o diabo disse, tu tens enriquecido a ele, quer dizer, aquilo que o Criador falou, teria falado em Gênesis, com o suor do teu rosto obterás o teu pão, né? Para o cara trabalhar, mas só que Satanás disse, não, você enriqueceu ele, né? Facilitou as coisas para ele, né? Aí o Jó tinha 500 jumentas, 3.000 camelos, 6.000 ovelhas, 500 juntas de boi e 10 filhos. Aí Deus, muito assim para provar para Satanás que era relevante, né? Porque se Satanás rodeava a terra e passear por ela e encontrou Jó, ele já era praticamente onipotente, quase se equiparava com Deus. Mas para provar que ele era relevante, Satanás já devia saber que ele era relevante. Tira tudo que ele tem. Matou tudo, meu. Até os filhos. Eu não acredito nisso. Eu acredito no hebraísta que diz que foi uma mitologia, uma história contada para o povo do cativeiro babilônico para eles se animarem, mas que nunca existiu uma coisa dessa. Aí Deus diz, olha aí, ó, não blasfemou de mim, né? Continua, tá vendo aí? Eu sou o cara, né? Aí Satanás, pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida. Ele ainda tem saúde, diz, tire toda a saúde dele, mas só deixa ele vivo. Aí, tá vendo, Satanás? Tu me fizeste eu tirar tudo do meu céu, mas ele não blasfemou. Me fizeste, quer dizer que Satanás constrangeu a Deus, rapaz. Não, mas tudo que tem na Bíblia é verdade. Não é não, não pode ser não, meu amigo. A esse Deus eu não sirvo, não, desse jeito não, meu amigo. Quando eu aceitei a fé, eu fui fanático, eu fui
sabe, entreguei tudo, cheguei a dobrar o joelho e dizer, se quiser me levar hoje, me leva. Eu nem pensei na minha mãe, nos meus irmãos mais novos, eu fui tudo, cara, mas chega um momento assim que você... Paulo disse, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, no passado, e não foi ministério, foi dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Não era para ganhar grana e formar pastas e ministérios e hierarquia e dominar com controle, com igreja, com convenções. Não, 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 não. Era querendo o aperfeiçoamento dos santos até, com prazo de validade, até que todos venham ao pleno conhecimento. Só isso. As pessoas que atuaram ensinando sobre as escrituras era para crescimento na fé, não era crescimento de templo, crescimento de massas juntas, crescimento de receita, crescimento de ministério, crescimento de pastor, crescimento... Não, não, não. Isso é coisa de homem, é divindades humanas aí, rapando tudo, pondo demônios no poder em forma de homens e mantendo a humanidade presa. A humanidade feita por alguém superior, o Criador, que não requer nada de nossas mãos, disse Paulo, né? Aí vai Deus... Aí Jó, lá com um caco de telha, coçando, né, as feridas, a mulher diz, ainda retens a tua fé? Amaldiçoa ou abençoa, tem uns que diz abençoa, amaldiçoa a teu Deus e morra, né? Aí ele disse, mulher, como falo a louca, assim falas tu? Não receberia eu de Deus o bem e o mal? Porque antigamente no enoteísmo se apregoava que o bem e o mal vinha tudo do mesmo Deus, entende? No monoteísmo, não, o mal passaram para ser a Satanás. Você não vê Satanás predominando no Antigo Testamento, vê no Novo, porque já era monoteísmo, criado por eles, né? No Satanás que eles trouxeram do zoroastrismo, a religião dos helenistas, dos persas, que os escribas e fariseus aderiam, ressurreição, inferno e um tipo de céu, e um tipo de anjo, e um tipo de ressurreição, e um tipo de Deus, e um tipo de Satanás, e um tipo de inferno. Eles pegaram do zoroastrismo, entende? E aí, nessa época de Jó, que era a época do livro de Gênesis, ele diz, não receberei o bem e o mal de Deus, bendito seja ele, né? Aí Isaías falou dessa época dizendo o seguinte, eu sou Deus, eu crio a paz, eu crio a luz e crio as trevas, crio a paz e faço o mal. Eu, Deus, faço todas essas coisas, eu faço a luz e as trevas, eu faço a paz, eu faço o mal. O bem e o mal, a luz e as trevas, é tudo eu. Então isso era o enoteísmo, era uma crença. Hoje, aí as pessoas dizem, não, Deus não faz o mal. Ele tem o controle de tudo, mas foi o diabo que, se rebelando contra ele, eles pegaram a figura do rei Ciro, possuído como por um espírito, querendo se fazer Deus, e disseram, não, é o nascimento de Satanás. O livro de Isaías, como caíste do céu a estrela da alva, e Ezequiel, mas os hebraístas dizem que não é. E Jesus mesmo disse, foste homicida desde o princípio. Não foi que assim, Satanás era um querubim ungido, e aí andava entre as pedras afogueadas, segundo o livro de Ezequiel, e aí intentou ser igual a Deus, e aí caiu, né, na sua ruína, e seria batido até o inferno, e tal, tal. Não, Jesus disse, em João 8,44, ele foi homicida desde o princípio. Eu estou falando aqui, eu estou dizendo aqui que há um Deus criado por homens, que a esse eu não sirvo. E o Criador, com certeza ele existe. Aí você diz, não, viemos do Big Bang. Aí eu digo, vai para baixo da égua, rapaz. Não, viemos do acaso. Deixa de ser burro. Deixa de ser ignorante, cara. Você é um ser humano. Que você cresceu de uma forma milagrosa. De uma forma surpreendente, fantástica. Você foi gerado no colo, do útero da tua mãe. Fecundado através de uma célula. Através de uma união de amor do teu pai e a tua mãe. E aí, a semente do pai passou para a mãe, o germe e os nutrientes da mãe se fundiram com a semente do pai. E nasceu agora um ser com características dos dois, cara. Qual é o ser humano que pode fazer isso? E agora? De todos os suplementos e todas as vitaminas, de tudo que a mulher come, a criança se nutre através do cordão umbilical. E agora a mulher sente a psicologia de duas pessoas ao mesmo tempo, por isso sente enjoos, porque tem um corpo estranho na barriga dela. E aí, da gestação daquela mulher, o pai fez a mulher com as juntas nos quadris, pronta para se abrir, no momento em que a criança passar a cabeça, nascer aquela criança, corta o cordão umbilical, aí a criança chora, a criança sorri, a criança faz cocô e faz pipi, rimou, né? Aí a criança vem a esse mundo, aí os seios da mulher cria leite do nada. Do nada não. Alguém
Tem poder sobre isso. E agora o coração dessa criança bate 85 batidas por minuto e o nosso é 83, da criança 85. E agora essa criança vai crescendo. O cérebro dela vai desenvolvendo conexões maiores do que todas as redes de computadores do mundo. Muito maior do que tudo que Bill Gates pudesse fazer. É o cérebro, e tão potente que usamos só 5% do nosso consciente. O subconsciente é 95% de armazenamentos, de pensamentos, de ações, de visões que nós temos, de coisas que nós ouvimos, de coisas que nós fazemos. Eles guardam os arquivos no HD gigante, imenso, numa nuvem imensa, né? E agora, conexões com todo o universo e com o nosso Pai, aqui na mente, tendo a certeza de que o Criador existe. Aí esse ser humano está grande agora. Ele sente fome. E aí ele vai até um pé de maçã. E aí a terra produziu uma macieira. E a macieira, ela cresce, ela é verde, ela amadurece. E o galho, quando amadurece, o galho solta. Isso é do acaso? Não é do acaso. Fica pronto para ser liberado. Aí você tira a maçã. Aí você morde. Tem uma arcada dentária, com uma arcada com dentes superiores e inferiores, para você morder, triturar, aí sai das glândulas da sua mandíbula um tipo de líquido para ficar liso aquilo que você tritura com os dentes para poder passar pela garganta, cara. Aí vem para o estômago e tem um ácido no estômago para digerir tudo aquilo e levar para o intestino delgado e grosso. E o sangue que está no corpo circulando em todo o corpo, cara. Pega esses nutrientes purificados pelo próprio fígado, alguma impureza que tem, assim como os rins purifica toda a água que você bebe também, filtra a água, é um filtro natural que tem aqui. E agora o sangue libera nutrientes no corpo todo, é uma energia, um poder vivo no sangue. E o sangue, como se fosse rolos de cinema, de gravação, de memória, tudo DNA, nesse sangue. Esse sangue que bomba como se fosse uma instalação de canos numa casa, subindo dos pés pela cabeça e descendo pelo corpo o tempo todo. Por isso que se o sangue flui demais na cabeça, acontece o AVC, acidente vascular, né? Cerebral, né? Aí, o que acontece? Toda essa complexidade e o habitar desse homem com esse sol que se aproximar mais da Terra, a Terra pega fogo. E da Lua, que se a Lua se aproximasse um pouco mais à distância, as marés cobriam essa Terra. Tudo perfeito, cara. Água para você tomar banho, o ar que você respira, tudo perfeito. Aí me aparece um filho de uma jumenta, um filho de uma égua com borro para dizer: tudo veio do acaso. Ah, foi o Big Bang. Vá se lascar, filho de uma égua, burro e doido. Está escrito no Salmo: disse o nécio no seu coração, não existe o Criador. É o nécio, é somente um tolo. Agora, meus queridos, deixa eu abreviar aqui. Agora é o seguinte: os originais da Bíblia ninguém tem. Esqueça, não tem original, não tem. Não existe. E os que foram encontrados já foram em frangalhos, pedaços. Mas os homens bonitinhos, né, preencheram tudinho, completaram histórias, né, fizeram cópias, fizeram muita coisa, entende? Aí, o que acontece? O Criador, que chamamos de Yahweh, as coisas que tem escritas sobre o Criador e os nomes foram todos mudados, todos transliterados e todos blasfemados. Por exemplo, Jesus, não é possível, o nome dele não é Jesus. O aramaico, que é a língua original, anterior ao latim, anterior ao grego, anterior ao inglês, anterior ao alemão, anterior ao português, o aramaico não tem J, ele só tem Y. O nome dele não é Jesus, seria Yahushua, I, não é J. Judá, não é Judá, é Yahudá. João, não é João, é Yohanan. Jerusalém não é Jerusalém, é Yahushalém. Mas quem foi que mudou o nome para Deus, de Zeus, trazendo da Grécia, para Jesus, para Jerusalém, para Judá, para João, para Jerusalém? Quem foi? Foram os maçons. Foram eles que criaram o nome Jeová, o nome de Jesus, o nome Jerusalém, o nome Judá, os nomes que estão aí. E Jabulon, por exemplo, que Jabulani foi o nome da bola da Copa lá na África, Jabulani, em homenagem aos deuses deles. Então, essas sociedades secretas que iniciou
um pouco antes de Nimrod, mas Nimrod é muita chave para a sociedade secreta maçonaria. Ele foi um dos primeiros pedreiros, assim como Irã Abif, pedreiro que forneceu pedras para o templo de Salomão, assim como Salomão, que foi muito para a maçonaria, assim como os cavaleiros templários com Martim Lutero, assim como a sociedade da Bavária, assim como na Idade Média, como muitas sociedades vieram iluminadas, essas coisas aí. Então, esse povo aí, das sociedades secretas, de banqueiros, esse pessoal aí, é eles que valorizam esses nomes, porque esse nome Deus que você fala é falso. Por isso que eu chamo Pai ou Criador. Acho melhor chamar nosso Criador ou nosso Pai. Quando eu chamo Deus, é para o gado. É para aquele que eles, essa elite, chama de gado, entende? Então, eu vou em suma dizer o seguinte: esse Deus que nós aprendemos desde criança, que fala aí, esse Deus humano, que quer reza, que quer que dê dinheiro para o pastor e para o padre, esse Deus que quer um monte de coisa, que quer você dando tempo, varrendo o templo, esse é falso. Esse Deus dos templos, ele é falso, ele não é verdadeiro. E a Bíblia apresenta um Deus falso. É um Deus falso. Esse Deus que disse a Israel, começando pela cidade de Ai, Jericó, eu quero que mate todo mundo. Cara, não faz sentido. Êxodo 20, e no livro de Deuteronômio ele disse no mandamento, não matarás. Ao mesmo tempo é para matar tudo. Davi disse, caia 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita. Davi morou com um rei chamado Aquis, ele saía. E aí, Davi, matei um monte de inimigo aí. Era todo tempo inimigo, inimigo, inimigo. Ainda hoje o sistema faz isso. Cria inimigos para ficar brigando. Sempre houve uma manipulação de inimigos, para ficar morrendo. Isso é coisa do adversário, do mal. O Criador fez as pessoas para viverem. E eu digo, o povo do Brasil é bom. As lideranças políticas e evangélicas é que são usados por Ra-Satã, pelo agente do caos que foi criado pelo Criador. O povo de Israel é bom. Benjamin Netanyahu é que é ruim. O povo da Rússia é bom. É Vladimir Putin que é ruim. O povo do Hamas é bom, ruim. Todos eles escreveram em jornais, pediram em cartas, clamaram que não houvesse guerra. O povo do Hamas não tem culpa de guerra, clamaram para que não houvesse guerra, não queriam morrer, nem seus filhos morrerem. O povo de Israel escrevia nos jornais que não queria que ninguém morresse. O povo do Brasil só quer viver também, é um povo bom também. O povo dos Estados Unidos é um povo bom, ruim. São os líderes que estão lá. Todos os maçons, todos os satanistas, entende? No Bohemian Grove, sacrificando pessoas lá, adorando a coruja da Bavária. Sacrificaram quase 3.000 almas no World Trade Center. As torres gêmeas lá foi um sacrifício para o Deus cara de bode deles, da maçonaria, gente. Abre os olhos, pesquisa. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que a Bíblia apresenta um Deus falso. Mas o Criador existe, existe. Tem pessoas da Bíblia que foram verdadeiras? Sim, existe personagem verdadeiro que servia a Deus, sim, que servia a Deus. Só que os bandidos da fé se apropriaram dos escritos, fizeram um livro para dominar a humanidade. E eles tacam isso na cara. Em um filme com Denzel Washington, o livro de Eli, em que era uma zona, e o cara estava protegendo a Bíblia, e o inimigo queria a Bíblia, e ele disse, com esse livro eu domino as pessoas me ouvirão, me obedecerão, e eu terei poder com esse livro na mão. É o que sempre a religião e a política fez, entende? É por isso que no lançamento de uma pedra fundamental é um ritual maçônico, enterra a Bíblia no canto lá, enterra a Bíblia, e por isso no casamento põe a mão em cima da Bíblia, não é porque é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, apenas contém. Não, pastor. É a regra infalível de fé e prática. Você ouviu na Assembleia e eu também, mas não é verdade. Não, é a reta palavra de Deus, canonizada. Quem disse isso foi o Papa. Que ela era um cano reto de junco, tinha juntas, cada junta era um livro, representava um livro, mas só que era uma cana bem retinha, não era torta. Então a Bíblia, se de ver o que era reto. E o livro de Enoque? Não era reto não? E o Apocalipse de Pedro não era reto? E o livro de Judite? E vários outros livros que não foram canonizados, uma parte pela Igreja Católica e outra pela Protestante. Então o Papa sabia de tudo? Então ele era mesmo tudo aquilo? Que ele sentava num trono, estava escrito lá, em romano, né? No latim. Tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Vigário, tu és outro Deus na terra. Então ele é tudo isso mesmo, ele escolhe os livros, ele sabe qual é o livro que é bom, que não é, aí pega 400 pergaminhos, digamos, não, eu vou ficar com 73, o resto não presta. Aí é assim? Um homem cagão, ele escolhe os livros, e agora essa é a boca de Deus. Fechado é um livro, aberto é a boca de Deus. Vai sonhando, Cinderela. Vai, Alice. Acredita nisso? Eu sempre repito aqui, para quem chega a primeira vez no canal, que é o Joãozinho Sabe Tudo, né?
espumando santidade e peidando santidade. Aí eu digo para você, o Moisés olhou para mulheres amalequitas e perguntou a Josué, o que essas mulheres e essas crianças estão fazendo aqui? Mata tudo! Elas lançaram tropeço lá em Baal-Peor contra os filhos de Israel, para matar tudo a fio da espada. Mata as mulheres e os meninos homens, mas pega as meninas e dê para os soldados. É a palavra de Deus. É pedofilia, mas é a palavra de Deus, filho de uma égua. Bicho burro. Não estou falando para o pessoal do canal Abrindo a Mente, eu estou falando para esses haters vagabundos que chegam aí. Vai lá no livro de Números, dá uma pesquisadinha para você saber, né? Pergunta lá no chat GPT onde é que Moisés mandou que Josué matasse as mulheres e dessas meninas para o soldado. Dá uma olhadinha lá, você que diz que é a palavra de Deus, que tudo que está lá é a verdade. A verdade é essa então? Moisés dizendo, olha, se o teu filho, tu disser, filho, vai trabalhar na vinha, e ele disser, não quero, leve ele até os anciãos mostram o povo e pega a pedra, mata ele apedrejado. Só porque uma criança não está disposto para fazer alguma coisa para o pai, deve morrer? Isso é a lei de Moisés. Isso é seguido pelos islâmicos, isso é seguido por uma parte de judeus, e é seguido pelo protestantismo. Tá certo isso, meu compadre? Tá certo, você é doido da cabeça? Vai ler a Bíblia. Na hora que você lê a Bíblia e valorizar a Bíblia, tu vira ateu na mesma hora. Sai do templo, com certeza. Sai do templo. Porque a Bíblia ensina um Deus errado. Um Deus que mandava matar. Se o Criador sustenta a gente pelo fôlego do nariz, dá sabedoria para a gente viver e medo para se proteger, como é que Deus vai mandar sair matando uns aos outros, gente? Não está vendo que é um Deus fabricado por homem, um Deus? Que o Criador não tem nada com isso, ele é superior e não está nessa putaria, desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Então, é isso mesmo. Deus é Zeus, o Criador não é ele. Esse faz tudo ao contrário do Criador. O que é pregado nas igrejas é o falso. O que é ensinado na Bíblia é o falso. Agora, na Bíblia tem umas mensagens verdadeiras, tem umas pessoas verdadeiras, mas o que tem sido levado muito lá é um Deus falso. E os falsos líderes pegam essas histórias, essas coisas falsas baseadas em dinheiro e usam para enriquecerem, mas não ajudam os carentes, né? Agora, abreviando, os padres e pastores apresentam o Deus falso, não apresentam o verdadeiro. Na hora que apresentar o Deus verdadeiro, eles estão desfazendo o trabalho deles. Está desfazendo o sistema, está derrubando a própria Babilônia com as próprias mãos. Essa é a verdade. Os templos mencionam o verdadeiro, mas servem ao falso. Eu diria que a mensagem de Jesus apresenta o Criador verdadeiro. Alguém chegou e disse, bom mestre, figura humana, o cara não entendeu que o Messias, que Jesus, na história da Bíblia, no Jesus da fé, fosse enviado pelo Criador, mas que ele fosse um cara eloquente, seguido por 12 discípulos e uma multidão em volta dele fazia sinais. Então chegou bajulando, bom mestre, disse, por que me chamas bom? Bom é Deus. Ou seja, bom é o Criador. Sim, o Criador é bom. Aqui na Terra tem gente boa? Tem, aí, né, bajula e tudo, não. Aqui na Terra nem o Deus que criaram é bom. Não é um Deus bom. É por isso que eu digo, tem muito crente servindo a Deus, batendo palma, o Criador não pediu palma, cantando música, o Criador não pediu música, dançando e rebolando, ele não pediu danças, caindo no chão, espumando, geniteando, saracoteando, ele não pediu isso, berrando, gritando, ele não pediu isso, não pediu que saísse falando de usos e costumes no meio da rua. Mulher, não pode usar roupa curta, homem, você não pode ser baitola. Não, o Criador não pediu nada disso, é tudo coisa de homem, entende? É tudo coisa de homem. Então, eu digo que esse Deus aí é totalmente inimigo do Criador. O meu irmão mais velho, eu tinha passado para ele tudo, essas coisas. Eu dizia para ele, você nunca foi num templo e não vá. Você é o templo. Basta você amar o Criador e o próximo, que você puder fazer alguma coisa. Não precisa ir para o templo. Dei uma Bíblia para ele, conversei, mas depois o homem virou as casacas, me viu em público, começou a dizer, você ataca os outros pastores, não sei o quê. Como eu digo, poxa, eu não entendi, cara. Eu tinha passado tudo para ele. Aí depois eu peguei o zap conversando com ele, ele disse, rapaz, você está contra Deus, está de costa para Deus, faz tempo. Aí você teve um acidente, foi Deus punindo, você tem que saber. Eu digo, mas você não teve um bocado de acidente, rapaz? Eu tive um, ele teve vários, né? Você tem que saber que Deus está punindo, que você está de costa para Deus. Eu digo, esse Deus, tu pega ele e soca no teu rabo, esse Deus filho de uma égua, esse Deus viado. Desculpa a expressão, eu falei, sabe? Eu disse, quando terminar essa conversa, pode apagar esse lixo aí. Porque eu falei, rapaz, você sabe que eu sirvo ao Criador, que esse Deus merda não serve para nada, esse Deus aí.
Pois é, mas ele é o Deus do Macedo, que deixa cada vez mais Macedo mais rico, bilionário. Segundo a revista Forbes, ele tem mais de 1 bilhão, né? Ele tem banheira de ouro, ele é banqueiro, e o povo dele é pobre. E Deus, oh meu servo, eu te amo, meu servo. Aí Macedo diz, o dinheiro de vocês é meu, e eu não tenho nada. Oh meu filho, pode falar mentira, tá tudo certo mesmo. Aí o Deus do Samuel Ferreira, da família Ferreira, todos os maçons, entende? Das sociedades secretas, Deus diz, não meu filho, vocês são meu filho mesmo. Aí Samuel Mariano tá lá, aí fala para um homem lá, me chama de rapariga, não sei de que lá, me chama de mulher, não sei o quê, um bocado de áudio, um bocado de coisa. Aí tá lá dirigindo a igreja, aí o Samuel Ferreira fala para ele, não, a sua igreja tá lotada, o pessoal tem inveja de você. Aplauso para esse Deus deles. Aí o Abílio Santana, era tanto adultério que a convenção disse, eu vou excluir esse homem, Samuel Ferreira e Elson Villanova, vamos dar a presidência para ele lá em Salvador. Aí Deus fala assim, é isso mesmo, meu filho? Você é meu adúlterozinho do papai? Pode continuar, pode continuar. E se quiser também estuprar, né? Pode fazer, você é meu filho, né? Você tem imunidade divina, você é ungido, né? Aí o Marcinho lá de Carapicuíba, né, que eu estive na igreja dele, profetizando para ele, e para o Abílio Santana lá em Camboriú, e disse, tudo que você está passando é pelo evangelho. Mas que Deus arrombado, nojento, doido, injusto, cego, safado esse Deus, né? Olha, gente, sinceramente, viu? Eu acho que vocês, ouvindo essa palavra, se não atentar um pouco, é falta de vergonha na cara, viu? Porque o Criador, tenho certeza que ele existe. Mas esse balaio de gato todo, vocês das igrejas estão servindo a homens. E esses homens estão apresentando um Deus mentiroso que não existe. Eu só digo que esse Deus do protestantismo e do catolicismo aí dessas igrejas, ele existe. Se antes de eu terminar esse vídeo, ele der um jeito em mim e fazer eu pedir arrego aqui. Bora Deus, estou desafiando você, Deus dos crentes, Deus dos evangélicos, eu, Frank Lima, estou desafiando você, Deus dos crentes. Se você é Deus poderoso, faz eu aparecer nesse vídeo aqui pedindo arrego, dizendo, ah, Deus me perdoa, ah, meu Deus, eu estou sentindo alguma coisa. Faz, porque você não existe. O Criador dos céus, do céu e da terra não, o Criador de tudo, ele existe. Mas não está nesses prostíbulos aí. Aprenda, crente. Aprenda. Se você não ouviu outro pastor falar igual a mim, não tenha a regalia de vir dizer, ah, você não deve falar não, filho de uma égua. Veja se tem outros falando igual a mim. Se eu estou falando diferente, pare um pouco, pensa que o profeta Elias falou diferente de 850 profetas de Baal e de Asherá. Veja que quando Jesus veio, ele falou diferente dos escribas e fariseus e saduceus e alexandrinos e herodianos e cesarianos. Falava diferente. Veja, porque geralmente quem é trouxa, ele faz isso. Pois é, eu vou falar bastante ainda sobre esse Deus vagabundo, que não existe. Está aí as pessoas pedindo dinheiro para ele, revelando coisa dele. Não, o Criador não faz nada disso. Paulo Shaul falou aos atenienses, vejo que vocês são acentuadamente religiosos e vi altares para todo tipo de Deus, e até um altar, aqui em Atenas, com o nome ao Deus desconhecido. Este é precisamente o Deus que eu prego, que de uma só vez criou tudo e não precisa, não requer de nada de nossas mãos. É esse que eu acredito que é o Criador. Mas esse aí dos templos aí é tudo comércio, é tudo negócio. E pegou você porque você é bobo. Então, meus queridos, é isso. Não quero que fique mais longo. Se for para expressar o que eu sinto, expressar aquilo que eu vejo que é verdade, eu vou ficar aqui 1, 2, 3. Eu vou ficar a vida toda falando sobre isso. Um grande abraço em todos. Até o próximo vídeo.